Agora estamos antecipando o fim do ano. Né? Imagina, o fim do ano. Parece que o ano começou há talvez 3 meses, 4 meses atrás. Né? Mas não, já passou um ano inteiro. A semana passada, nós começamos lendo em Isaías 9:6 e Lucas, capítulo 1, versículos 30 a 33. E estávamos vendo o Salvador maravilhoso. Primeiro vimos seu nome maravilhoso. E para isto, vamos de volta para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Aliás, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. E realmente encontramos vários nomes. Mas é interessante, o nome descreve todos os nomes. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E diz versículo 7, do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar. Pai, mais uma vez, olhamos para Ti em oração, orando pelas pessoas que por acaso estão ainda caminhando, que eles podem chegar seguros logo. Obrigado por cada pessoa aqui hoje à noite. Nos dirige olhando, lendo e meditando na Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio de reunir e estudar a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos. Amém. O Salvador maravilhoso. Seu nome, vimos semana passada, seu nome é maravilhoso. Maravilhoso porque Ele é o Salvador. Ele é o nosso Redentor. Aquele que redime. Ele nos redimiu do mercado, do pecado, escravo ao pecado, nos livrou. Seu nome é maravilhoso porque Ele é o Filho do Altíssimo. Ele é também o Filho de Davi. Sendo Deus, Ele tem um Pai. Sendo homem, Ele tem um Pai. O Filho do Altíssimo. O Filho também de Davi. E Ele reinará eternamente no trono de seu Pai. Vimos a promessa disto em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. E então, logo nós vamos lá e vimos todos esses nomes. Maravilhoso. Maravilhoso. É tão maravilhoso, é como algo secreto. Você não pode saber tudo, como Ele é maravilhoso. Nem podemos imaginar como Ele é tão maravilhoso. Mas Ele também tem nome Conselheiro. O melhor conselheiro que existe
é nosso Salvador. Ele quer sempre nos aconselhar, a nos ensinar como viver. E por isso deixou a palavra escrita. O nome dele também é Deus Forte. Para qualquer pessoa ter esse nome e todos esses nomes, seria blasfêmia. Mas sendo que é Deus que desceu do céu, se tornou homem, não é blasfêmia. Ele é o Deus homem. Deus Forte. Mas outro nome é Pai da Eternidade. Este também é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Uma pessoa que é maravilhosa, um conselheiro, é aquele que é Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo isso, e adicionei alguma coisa hoje à noite do que vimos semana passada, tentando reduzir, mas adicionando algumas coisas. Né? Hoje à noite queremos ver sua grandeza, que é também maravilhosa. Vamos para Lucas capítulo 1 agora. Lucas capítulo 1. Guilherme, você pode encostar, fechar o portão? Eu não sei, eu estou meio... Tem muito barulho lá, não sei se é na rua ou nosso vizinho. Então, sua grandeza em Lucas capítulo 1, nós lemos versículos 30 a 33, essas palavras que o anjo falou a Maria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Esse era como ele saudou a Maria. Mas agora ele informa ela acerca do filho. Ele diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Vimos a palavra, o nome Jesus, semana passada, quer dizer Salvador, salvação, e isso também é maravilhoso. E diz aqui: este Jesus será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é grande em sua origem. Versículo 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Grande em sua origem. Lucas 1:32. Grande em sua origem. Ele é Deus. Maravilhoso. Grandeza. Também nós podemos encontrar ou achar que ele é grande em sua pessoa. Pensando só dos homens.
uma pessoa muito grande no mundo da história era um certo rei chamado Salomão. Demonstrava grandeza, era maravilhoso, sabedoria dele, tudo. Mas quando nós irmos para Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, lendo o versículo 42, 41, Jesus está falando em parábola. E os homens tinham pedido um sinal. E ele negou. Ele disse, não vou dar, apenas o que já foi dado. Jonas. E em versículo 40, ele diz, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Era parábola, meia enigma. E os homens não estavam me entendendo. Hoje dá para entender. E ele continuou falando, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Pois é que os líderes, o povo do mundo, da terra, da nação, naquele tempo, estavam rejeitando Jesus como quem ele é. E falando que sobre o povo dos ninivitas, lembra quando nós lemos logo que Jonas foi pregando e ganhou a cidade inteira para Deus. Todos arrependeram dos seus pecados. Deu vida para essa cidade. Anos mais, porque antes era uma cidade idólatra. Com o tempo virou de novo idólatra. Mas, sendo muito idólatra, Deus mandou Jonas avisando que se não arrependesse, ia destruir. E os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Esse maior do que Jonas é o profeta prometido em Deuteronômio 18. Aquele profeta maior do que Moisés. E que Deus disse, escuta as palavras, obedeça. Ele não estava. E depois ele continuou dizendo, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenarão porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Salomão aqui serve como tipo messiânico. Ele era sábio. Sábio em conselho. De tudo. Durante um bom tempo da sua vida. Mas incrível como um sábio pode se tornar louco por causa de idolatria. Mas aqui é maior de Salomão. O Senhor Jesus é grande em sua pessoa, ele é maior do que Salomão. Em João capítulo 1, nós podemos ver o povo no tempo de Jesus
recusando de ouvir o profeta. Várias vezes nos evangelhos encontramos as pessoas querendo saber se ele fosse, ou se João fosse o profeta ou o profeta que veio. Em versículo 14, nós lemos João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui é testemunho de um dos seus seguidores, de um dos discípulos, que convivia com Jesus, conhecia Jesus. Foi ele que Deus, o Espírito Santo, usou para inspirar o livro do Apócolos, das coisas futuras. Deu para João o privilégio de ver coisas do futuro e escrever, deixando muita coisa para nós. Ele é grande em sua pessoa. Ele é também grande em seu amor. Vamos para Mateus 18. Mateus capítulo 18. Ele é grande em seu amor. Capítulo 18, Mateus. Mateus capítulo 18, quero ler versículos 10 e 11. Vede, não desprezais algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Ele não veio para os justos, ele veio para os injustos. E por isso diz em João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vamos também para João capítulo 13. João capítulo 13. Nesse capítulo encontramos Jesus com todas as preparativas feitas, prontas para celebrar a Páscoa, antes de ser traído e morrendo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Versículo 1 diz, João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Ele amou seus discípulos. Ele nos ama também. Somos também seus discípulos. Voltando para Mateus capítulo 28 agora, Mateus 28, podemos ver que ele está grande em seu poder e também em seu ministério. Grande em seu poder, grande em seu ministério.
versículo 18, nós lemos isso antes que ele subiu para os céus. Diz aqui: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Grande em seu poder, ele tem todo o poder. Isso quer dizer, ele é onipotente. E ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. E de novo podemos ver seu amor, seu poder, seu ministério. Seu ministério, ele nos livra do medo, da morte. Vamos para Hebreus agora. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Veremos versículo 14 e versículo 15. Nós lemos aqui: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hoje em dia, eu não tenho medo da morte. Não tenho. Eu posso morrer, mas eu sei onde vou. Eu vou estar junto, imediato, com Jesus, com Deus, nos céus. E cada crente deve entender esse fato, esse fato maravilhoso, essa verdade maravilhosa. Não precisa estar ou ter medo da morte. A pessoa que tem medo da morte não sabe o que está vindo. Não tem segurança da salvação. Não tem salvação. Mas quando tem a salvação, não tem mais medo. Voltando para o Evangelho de João, vamos para capítulo 3. João, capítulo 3. Ele é grande em sua origem, grande em sua pessoa. Ele é maior do que Salomão. Grande em seu amor, grande em seu poder e agora grande em seu ministério. Ele nos livra do medo da morte. Ele nos também livra da ira vindoura. Vamos ler isto em versículo 36, último versículo do capítulo 3 de João. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso que muitas pessoas têm medo da morte. Não querem a ira, mas têm rejeitado a pessoa que pode livrá-los. Então tem medo. Ele nos livra da ira vindoura. Vamos para 1 Tessalonicenses,
1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos para o versículo. Esse capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo está falando sobre a fidelidade dos crentes, quer dizer, da igreja que existia em Tessalônica. E em versículo 2 ele começa: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Está elogiando essa igreja pela vida que essa igreja demonstrava. Nós, como uma igreja, também devemos demonstrar a mesma coisa. E pensando da sua vida antes de ter aceitado Cristo, como era a sua vida? E como é agora? Que diferença, né? Em versículo 8, Paulo está referindo a experiência assim na vida desses. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. É isso que aconteceu na sua vida também. Mas versículo 10 diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, a ira vindoura, a ira futura. Ele é grande em sua maravilha. Estamos vendo a grandeza maravilhosa dessa pessoa. Vamos para Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 4, porque ele nos liberta deste presente século. Gálatas capítulo 1, vamos começar com o versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Lembre, irmãos, essa epístola Gálatas foi escrito a um número de igrejas, não apenas uma igreja, mas muitas igrejas. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. É muito interessante, gostoso, ver sua grandeza maravilhosa. E
Semana que vem veremos seu futuro maravilhoso e glorioso. Seu futuro maravilhoso e glorioso. Então vamos parar aqui, vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio, mais uma vez, de olhar na Tua Palavra. Obrigado, Pai, por essa noite, por cada pessoa que veio. Pedimos, Pai, segurança para todos. Esteja com os que começaram a vir, talvez por causa dessas chuvas, talvez o ônibus não podia passar a algum lugar. Lembramos especialmente de nosso irmão Ismael, que mandou o texto dizendo que ia atrasar. Ó Pai, esteja com ele, esteja com qualquer outra pessoa. E as pessoas que por qualquer outra razão, Pai, não podiam estar conosco hoje à noite. Ó Pai, esteja com eles. Nós estamos orando por eles, lembrando eles, Pai, se fosse trabalho, se fosse família, saúde, o que for, Pai. Te damos graças também pela boa viagem que deu para Rafael, Elice e Ari, voltando para Puraquequara, lá em Manaus. Pai, nos ajuda a meditar na Tua grandeza, a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso, em nome de Cristo.